Salve, salve pessoal, mais uma questão aí da correção do Enem de Matemática aí desse ano de 2024. Agora a gente vai para a questão de número 139 da prova verde, que é essa questão aí das pilastras, né, cilíndricas, das colunas. Não é uma questão de geometria espacial, embora as colunas sejam cilíndricas, ela tem uma visão superior, então tem uma visão plana. Então, na verdade, é uma questão, até botei ali, é uma questão de fundamentos da geometria plana. Envolve aí a coisa do círculo, das distâncias, diâmetro e tal. Vamos dar uma lida no enunciado e a gente vê o que ele está pedindo. Vou baixar aqui. Questão 139, fala assim: uma sala com piso no formato retangular, com lados de medidas 3 metros e 6 metros, como está ali no desenho, vai ser dividida em dois ambientes. Então, da esquerda e da direita tem duas portas ali divididas nos ambientes e tal. Para isso serão utilizadas colunas em formato cilíndrico, dispostas perpendicularmente, ou seja, tipo um tronco em pé, né, de árvore ali, perpendicular ao piso, e representadas na figura pelos círculos de cor azul, como está ali na imagem plana. Os centros desses círculos estarão sobre a reta paralela aos lados de menor medida, ou seja, o de 3. Então, se eu colocasse o centro das pilastras alinhados, eu faço uma linha de pilastras, conforme está o desenho aí, né? Alinhado com o 3 metros, que é a altura do retângulo, vamos dizer assim, chamando o 6 de base. Bom, aí tem uma informação que é importantíssima para a gente poder fazer a questão, né? Os vãos entre duas colunas, e entre uma coluna e a parede não poderão ser superior a 15 centímetros. Podem ser menor, pode ser 10 centímetros a distância entre as colunas, pode ser 5 centímetros a distância entre a parede e a coluna, mas não pode ser mais que 15, não pode ser 16, não pode ser 20. Então isso é uma observação muito importante, porque quando a gente for analisar qual é a coluna que vai ser escolhida, tem 5 opções, de novo, né? Mais uma questão de análise de 5 opções, mais uma questão de geometria nesse sentido. A gente vai ver que em algumas situações a gente vai ter que colocar uma pilastra a mais, porque vai ficar com um espaço entre a última pilastra e a parede de mais de 15 centímetros. Tá? Então, essa é uma questão que eu considero difícil para a prova do Enem. E aí falar de questão difícil do Enem entra muito fator tempo, né? Uma questão dessa em que você tem tempo, fazer com calma, pensar direitinho, fazer um desenho, fazer os cálculos com calma, de boa. Mas uma questão em que você tem uma média de 3 a 4 minutos, é muito fácil não se atentar a alguns detalhes. Isso que eu estou falando dos 15 centímetros é um detalhe, mas não só que está ali no enunciado. Quando a gente faz um pequeno desenho e faz as contas, a gente fala assim, putz, dá mais uma pilastra aqui em determinada situação. Tá? Bom, antes de eu fazer um desenho geral aqui, para a gente pensar como é que a gente vai contar isso, ele fala ali, para efetuar a compra dessas colunas, foram feitos orçamentos em base em 5 lojas. A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. Mais uma questão com esse comando, no menor valor total. Então a pessoa quer pagar barato, né? Então, menor valor total possível. E aí o quadro diz bem ali, eu tenho a loja, cada loja é uma alternativa, a loja 1, 2 a 5. Tenho o raio da base da pilastra, né, da coluna, o raio do cilindro, e eu tenho preço por unidade. Então você fala assim, quanto maior, mais caro, é óbvio, né? Uma pilastra, uma coluna de 5 centímetros de raio, ela custa R$60. Uma de 10 custa 70, mais cara. Uma de 20 custa 120, mais ainda. Então, mas tem a questão de conforme eu vou aumentando também a largura dessa coluna, eu vou colocando menos colunas. Então, vai ficando mais caro o preço unitário, mas eu coloco menos para fazer esse fechamento conforme ele diz ali na questão.
né? Então a resposta aí a gente não é a primeira que é mais barata, a gente vai ver, porque a primeira a gente consegue botar mais colunas, e aí isso vai dar uma maneirada ali, tá? Mas aí eu queria que a gente pensasse o seguinte, ó, vamos pensar antes, de uma maneira geral assim, ó, imagina, a outra coisa, só antes de começar, os raios estão em centímetros, e as medidas da sala estão em metros, então eu vou passar esse 300, que é onde, esse 3 metros, que é o que a gente vai comparar, eu vou passar ele logo para 300 centímetros. Porque a pilastra ela é baseada na paralela com 3 metros. Então o 6 não serve para nada. Tá? O 6 metros serve para nada. É uma a linha de pilastras segue ali os 3 metros, que são os 300 centímetros. Bom, se eu fizer essa linha aqui, ó, imagina, eu estou fazendo essa linha aqui da parede, tá? Vou escrever aqui, ó, essa aqui é a linha da parede lá de cima, tá? E aí eu venho descendo as pilastras. O que eu vou fazer? Eu vou marcar já ali de início os 15 centímetros. Então, a partir dos 15 centímetros, eu vou botar, que é o máximo que eu posso botar. Se eu pudesse botar mais de 15 centímetros, a resposta seria: eu vou pegar uma coluna 1 e vou botar ali no meio. Vou pagar R$60. Não especificou a distância, não preciso botar mais de uma. Mas não, ele fala que, ó, bateu 15 centímetros, bota outra. Mais 15 centímetros, bota outra. Você pode botar de 5 em 5 centímetros, só que vai ficar caro, entendeu? Então, tá nesses limites aí. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou descer aqui, ó, da parede 15 centímetros e aqui já vai ter uma pilastra, tá? Uma coluna. Então, vocês mandem falar pilastra, mas é coluna. Aí, eu vou dar o máximo possível de distância, aqui mais 15 centímetros e outra coluna. E assim vai, até lá embaixo. Então, assim, essa 15 com, ó, esse 15 com o diâmetro, que é 2R, isso vai ser a minha referência. Porque depois, olha assim o corte aqui, ó. Eu tenho mais 15 com mais um diâmetro, que é 2R. E aí eu vou ter mais 15 até a última. Vamos dizer que eu vou botar a última parede aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 15. Vamos dizer que essa aqui é a última distância. E aqui a última coluna, tá? Então aqui eu tenho de novo essa referência aqui, ó, do 15 com o diâmetro. Agora, essa distância final, ela não necessariamente precisa ser 15. Ela tem que ser menor ou igual a 15. Tá? Ela pode ser 10, ela pode ser 9, ela pode ser 8, ela pode ser 12. Mas ela não pode ser... E se ela for 16? Pô, se ela for 16, eu vou ter que dar um jeito de apertar elas e botar mais uma pilastra. Porque não pode ter uma distância maior que 15 entre as colunas e entre a coluna e a parede, entendeu? E aí, para tentar agilizar, né, eu peguei essa referência, que está aqui, ó, escrita, 15 mais 2R. Então, a cada 15 mais 2R entra uma pilastra. Aí vem 15 mais 2R, entra outra pilastra. Então, assim, para cada tipo de coluna dessa, eu vou botar uma quantidade diferente, né? Porque uma é maior do que a outra. Então, o que eu vou fazer aqui para aproveitar a minha coluna da prova, né? A minha tabela da prova? Eu vou botar aqui antes do raio, eu já vou botar aqui na esquerda o valor do diâmetro. E na direita aqui, ó, eu já vou botar o valor do diâmetro mais 15. Poderia já botar direto o 2R mais 15, tá? Mas eu vou até melhorar isso aqui porque não ficou muito bem escrito. Vou botar na vertical. Eu vou botar assim, ó. Então essa aqui vai ser a coluna do 2R mais 15, tá? Também não melhorou muito, mas tá bom. Então, por exemplo, ó, primeira coluna, ela tem um raio 5, então o diâmetro dela é 10. 10 mais 15, 25. Então, vou fazer uma conta aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Vou fazer uma conta aqui embaixo. Se eu for de 25 em 25 em 25, porque cada 25 entra uma coluna, porque é 15 do espaço entre elas, mais 10, que é o diâmetro dela.
Aí 15 mais 10, ou seja, de 25 em 25. Isso dá coluna 1, tá? Então, se eu chegar agora aqui e dividir, ó, bota aqui o conta, na coluna 1. Se eu dividir 300 por 25, tá? Isso aqui vai dar 12. Então, e vai dar certinho, vai dar resto 0, ó. Vai dar 1, sobra 5, boto 0, 2, resto 0. Então, dá 12 imagens dessa aí, ó, de 15 mais o diâmetro. 15 mais o diâmetro, ou seja, dá 12 pilastras respeitando bem. E a última, inclusive, ela vai bater na parede, tá? Eu não vou poder espaçar mais, porque se eu espaçar mais, alguma delas vai passar da distância do 15. Né? E se eu apertar, eu vou acabar botando outra e aí vai ficar mais caro ainda, porque eu quero pagar mais barato. Bom, então aqui eu vou fazer 60 vezes 12, tá? Que é o mínimo que dá para eu botar dessa coluna de raio 5, 12. E aí 60 vezes 12 dá 720. Então a primeira já foi. E aí eu vou na segunda, na terceira, uma questão que demora, como outras nesse sentido, né? Você vê pela prova toda do Enem, tem questões que realmente você faz aí em 2 minutos, 1 minuto, muito rápido. Mas outras você demora, principalmente essas que você tem que testar todas as 5 situações para ver qual é que vai se encaixar no comando. E o comando é o menor valor possível, total, tá? Então eu já tenho um total, 720. Então vamos ver as outras, a menor de todas é que vai ganhar. Bom, agora uma coluna de raio 10. Uma coluna de raio 10, ela tem diâmetro 20. Mais 15, então ela tem 35 de distância, 15 mais 2R, 35. Agora eu vou lá, ó, deixa eu separar aqui, ó, vou pegar a segunda e vou dividir 300 por 35 para ver quantas eu consigo colocar aí nessa distância de 300. Olha, 300 dividido por 35 é o valor direto, né? Vai dar 8, tá? 8. Porque 8 vezes 35 dá 280. 8 vezes 3, 24, que é 240. 8 vezes 5, 40, dá 280. Então, sobram 20. Então, olha que problema que deu. Cuidado. Então, não são 8 pilastras, porque a distância entre a última coluna e a parede é de 20 centímetros, porque é o resto. Então, ele está falando que não pode ser maior que 15. O que eu teria que fazer aqui? Botar mais uma. Então, eu vou botar aqui, ó, mais uma por causa desse resto. A outra não tem problema, a outra deu resto 0, bateu certinho na parede. Essa aqui sobrou muito, então eu tenho que botar mais uma. Então, eu tenho que botar 9. Então, cuidado, porque isso aí, se você não percebesse essa distância final, você poderia botar um valor a menos e provavelmente daria uma alternativa errada, né? Porque você já botando uma pilastra a menos já vai dar um valor mais barato. Então aqui a gente vai botar 9, tá? 9 pilastras que custam R$70. 7 vezes 9, 63. Pronto, já tem uma opção melhor que a primeira. 630 é um valor melhor, tá? Vamos para a terceira. Vamos fazer o cálculo com a terceira coluna. Eita, saiu meio... Aqui. Vamos fazer o cálculo da terceira coluna. A terceira coluna, ela tem 12 de raio. Então, o diâmetro dela de ponta a ponta é 24, mais 15, ficou um número bem ruim, né? 39. Então, assim, quantas distâncias dessas aí de 39 eu consigo colocar nessa parede de 300? Então, a conta ficaria aqui, ó, 300 dividido por 39. Bom, aí a coisa da aproximação, para facilitar o cálculo, imagina 40, 39 é 40 quase. Então, daria 7 vezes 4, 28, daria 7, né? Aqui daria 7. Aí você faz a conta, né? 7 vezes 3, 21, 210. 7 vezes 9, 63. Daria 273. Não é isso? Então, ó, 39 daria 7. 7 vezes 3, 21, 210. Deixa eu ver a continha aqui, ó, 210. 7 vezes 9, 63. Então, daria, ó, 273. Ou seja, sobra 27. Então, sobrou pra caramba. Igual a outra. Então, eu tenho que botar mais uma. Então, eu não vou usar 7, eu vou usar 8. Porque eu vou chegar aqui, ó, e vou botar mais uma.
tá? Então aqui, ó, por causa desse resto que passou de 15, eu sou obrigado a botar mais uma pilastra dessa. E o diâmetro dela é 20. Então eu boto mais uma e fica ali um espaçamento de 7 para a parede, porque não tem jeito. Eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que botar 8, tá? Então esse tipo vão ser 8. Você vai reparando que vai diminuindo, porque você está aumentando um pouco o raio, vai cabendo cada vez menos. Então 75 vezes 8 75 vezes 2 dá 150, vezes 2, 300, dá 600. Multiplicar por 8 é multiplicar por 2 3 vezes, né? 2 ao cubo, então dobra, dobra, dobra. Então 75, 150, 300, 600. Essa aí tá boa em relação às outras. Essa agora tá ganhando, então foi melhorando. Essa é o menor preço até agora. 8 pilastras de R$75, está dentro das especificações, pago R$600. Não tem jeito, tem que ver as outras duas. Vamos fazer aqui a conta com a 4, tá? Então a 4 ela tem 15 de raio. Se ela tem 15 de raio, o diâmetro dela é 30. Com mais os 15, dá um total de 45 aí da distância. 15 mais diâmetro, 15 mais diâmetro. Ela é de 45 em 45. Vou fechar aqui para a gente fazer o cálculo da 4, né? Vamos dividir 300 por 45. 300 por 45 dá 6. Dá 6. 6 vezes 4, 240. 6 vezes 5, 30. Então aqui dá 70. Tá? Então dá 6 vezes 45, dá 270. Sobram 30. Então assim, espaço grande também. Não dá para deixar 30 da última até a parede. Vou ter que botar mais uma. Então vou ter que botar 7. E essa última ela vai encaixar cravada na outra. Aí o que eu faço? Eu vou, para ficar bonitinho, né? Lá eu vou melhorando esse espaço de 15. Vou diminuindo um pouco. Porque se eu deixar os espaços de 15, o final vai faltar 30. Então eu vou ter que botar mais uma. Já que eu vou botar mais uma, eu faço um arranjamento ali melhor. Tá? Então, mesmo sentido das outras ali que deram, ó. Vou ter que botar então mais uma. Vai dar 7. E aí, isso aqui vai ficar 7 vezes a de 900. Tá vendo? Porque se você não percebe esse mais um aqui, você iria fazer agora 6 vezes 9, 540 e marcaria ela como a mais barata. Mas como você bota mais uma, 9 vezes 7, 63. Então ela ficou com o mesmo valor da segunda coluna. Então ela não é mais barata e por enquanto quem está ganhando é a terceira. Agora eu vou ver a última, se ela passa ou não. Senão a resposta vai ser letra C, a terceira. A última, ela tem um diâmetro de 20, a maior de todas. Ela tem um raio de 20, então o diâmetro dela é de 40. Com mais 15, 55, que é a distância, 15 diâmetro, 15 diâmetro, tá? Dividindo aqui 300 por 55, para ver quantas cabem, vai dar 5, tá? 5 vezes 5, 25, então vai dar 275. Então, 275, o resto é 25. Outro problema. A única que não precisou botar esse mais um foi a primeira, porque deu casadinho, deu certinho ali o espaço. Então, eu vou precisar botar mais uma aqui também dessa, porque esse espaço de 25 é muito grande, tá? E aí a gente vai ficar com, ó, aqui, ó. A gente vai ficar com 6 nessa última, ou seja, é a menor quantidade de todas, mas ela tem o maior valor. Então, ó, 6. 120 vezes 6 dá 720. Ou seja, a primeira e a quinta dão o mesmo valor, a segunda e a quarta dão o mesmo valor, mais barato, 630, mas a melhor de todas, ó, é esse. A melhor de todas é a terceira, letra C. É muito interessante essa questão, mas assim, para o tempo do Enem, acredito que muita gente não tenha se enrolado aí no desenvolvimento dela, mas quem tem aí um tempo bom, no geral, ganha tempo, ganha uma gordurinha aí para fazer essa questão aí com calma, tá? Boa questão dessa prova. Abraço, galera.